Embarque agora em uma viagem mental com Krishnamurti. Esta palestra oferece um mergulho profundo na mente humana e suas complexidades. Inscreva-se no canal para começar esta jornada de autodescoberta. Desejo prosseguir do ponto em que ficamos outro dia. Considero importante compreender a questão da ação e não estou empregando essa palavra em sentido abstrato ou meramente ideativo. Me refiro ao fato concreto da ação, do fazer alguma coisa. Se está cavando num jardim, ou a caminho do escritório, ou contemplando uma árvore, ou seguindo o movimento de um rio, ou simplesmente caminhando pela estrada sem nada pensar, observando tranquilamente as coisas. O que quer que esteja fazendo é parte da ação. Mas, em regra, nessa ação gera conflito. Ela, por profunda que seja considerada, ou por mais superficial, torna-se mecânica, cansativa, fastidiosa, mera atividade sem significação. Eis porque muito importa compreender o que é a ação. Fazer qualquer coisa, andar, falar, olhar, pensar, sentir, requer energia. E a energia se dissipa quando, na sua mesma expressão, existe conflito. Como se pode observar, nossas atividades, em todos os níveis, geram conflito. Criam em nós uma consciência de esforço, certa resistência, negação, defesa. E é possível, de alguma maneira, agir sem conflito, sem resistência e até sem esforço. É sobre isso que desejo lhes falar essa manhã. Vê-se o que está acontecendo no mundo. Os computadores, os cérebros eletrônicos e várias formas de automação vão proporcionar ao homem cada vez mais folga. E essa folga vai ser monopolizada pelas religiões e diversões organizadas. Não sei se há muita diferença entre essas duas coisas, mas por ora vamos deixá-las separadas. Quando o homem dispõe de maior lazer, tem também mais energia, bastante energia. E a sociedade exige que ele utilize essa energia de maneira correta e não antissocial. Para controlar o sentimento antissocial, entrega-se o homem à religião organizada ou a divertimentos de todo gênero. Ou irá cultivar a literatura, a arte, a música, que é outra forma de divertimento. E o resultado é que o homem se tornará cada vez mais superficial. Poderá ler todos os livros do mundo e procurar entender as complicações da teologia, da filosofia e da ciência. Poderá familiarizar-se com certos fatos e verdades da literatura, mas tudo será exterioridade, tal como as diferentes formas de religião e de entretenimento. Afirmam as religiões organizadas que estão buscando as coisas interiores da vida. Porém, elas exigem crença, dogma, ritual, conformismo, como todos sabemos. A menos que estejamos conscientizados de todas essas condições inerentes à odierna civilização, nossas energias serão por elas consumidas e nossa atenção, portanto, permanecerá superficial. E por causa dessa superficialidade, continuaremos a ter conflito interior e com outras pessoas, com a sociedade. Em todas as formas da atividade humana, artística, científica, matemática e industrial, e em nossas relações com o esposo ou marido, com os filhos, com o próximo, continuará a haver conflito. E todo conflito é desperdício de energia. Para se conseguir a extinção do conflito e, portanto, a conservação da energia, nos cabe compreender o que é a ação. Pois sem essa compreensão, nossa vida se tornará mais e mais exterior
e estaremos cada vez mais vazios interiormente. Isso não é um ponto passível de discussão ou de dúvida. Não está em questão minha opinião contra a sua. Trata-se de fatos reais. Assim, em primeiro lugar, que é a ação? Como a conhecemos? Todas as nossas ações têm algum móvel, sutil ou óbvio, não é verdade? Ou estamos visando a uma recompensa, ou atuando por medo, ou procurando ganhar alguma coisa. Nossa ação é sempre um ajustamento a algum padrão, alguma ideia, ou aproximação a algum ideal. Conformismo, ajustamento, aproximação, resistência, renúncia. Eis tudo o que sabemos a respeito de ação. E tudo isso implica uma série de conflitos. Como já mencionei, comungar com alguma coisa com a qual não nos relacionamos profundamente é sempre um tanto difícil. Eu desejo estar em comunhão com vocês, em referência a um estado de espírito que é a verdadeira antítese desse conflito que comumente chamamos ação. Há uma ação total, ação sem conflito, e desejo lhes dizer algo sobre ela, mas não para vocês o aceitarem ou rejeitarem, ou serem hipnotizados por minhas palavras. Uma das coisas mais difíceis, quando um homem está sentado num estrado a falar e outros escutando, se de fato o escutam, é estabelecer a relação correta entre o ouvinte e o orador. Aqui não está para ser mesmerizados com uma série de palavras e tampouco de nenhuma forma desejo lhes influenciar. Não estou fazendo propaganda de uma ideia e nem é minha intenção lhes instruir. Como várias vezes tenho frisado, não há instrutor nem discípulo. Há só um estado de aprender. E vocês e eu, nenhuma possibilidade temos de aprender se esperamos ser instruídos, ser informados sobre o que devemos fazer. Não nos interessam opiniões. Eu não tenho opiniões. O que estou tentando é apenas expor certos fatos e vocês podem olhá-los, examiná-los por vocês mesmos ou deixar de fazê-lo. Isso significa que vocês e eu temos de estabelecer a relação correta, de modo que haja não apenas uma comunhão intelectual, mas a percepção total de um fato que ambos examinamos. Não estamos em comunhão um com o outro, porém antes em comunhão com o fato. E, portanto, o fato se torna mais importante do que você e eu. Só o fato e o percebê-lo mutuamente criará o ambiente ou o clima adequado que não pode deixar de influir profundamente em nós. Assim, eu acho que o escutar uma coisa, aquela corrente ou o sussurro das árvores, ou nossos próprios pensamentos e sentimentos, se torna de forma importante quando estamos considerando o fato em si, e não uma ideia ou opinião sobre ele. Todos sabemos que nossa ação gera conflito. Toda ação, baseada em ideia, conceito, fórmula, ou visante a um ideal, deve inevitavelmente gerar conflito. Isso é óbvio. Se atuo em conformidade com uma fórmula, um padrão, um conceito, estou sempre dividido entre o fato, o que sou, e o que penso que deveria fazer a esse respeito. Assim, não há ação completa. Há sempre aproximação a uma ideia ou ideal, e, portanto, o conflito é inerente a toda ação que conhecemos, e é um desperdício de energia, um fator de deterioração mental. Observe o estado e a atividade de sua mente e verá que isso é verdadeiro. Pergunto agora a mim mesmo: existe ação sem ideia e, consequentemente, sem conflito?
Ou, por outras palavras, deve a ação sempre gerar esforço, luta e conflito? Por exemplo, eu estou falando e isso é uma forma de ação. Por certo, nessa ação só há conflito se estou tentando me impor, procurando me tornar importante, procurando te convencer. Assim é de suma relevância descobrir, cada um por si, se há possibilidade de viver e fazer coisas sem o mais leve conflito. Isso é, se pode haver uma ação em que a mente permaneça intacta, livre de deterioração, de qualquer forma de distorção. E não pode deixar de haver distorção se a mente, de alguma maneira, está sendo influenciada ou envolvida em conflito, que é desperdício de energia. Descobrir o que ocorre verdadeiramente é para mim de real interesse e também para vocês devem ser. Porque o que estamos tentando é averiguar se podemos viver sem sofrimento, sem medo, sem desespero, sem nenhuma forma de atividade que mentalmente nos deteriora. Se é possível que nos aconteça então. Que acontece à pessoa que não é influenciada pela sociedade, que não teme, que não é ávida, invejosa, ambiciosa e desejosa de poder? Para averiguar, precisamos começar por conscientizar-nos do atual estado de nossa mente, cheia de conflitos, aflições, frustrações, perversões e desespero. Temos de estar plenamente conscientes e assim acumular energia. E essa própria acumulação de energia é a ação que purificará a mente de todas as inutilidades que o homem veio amontoando no curso dos séculos. A ação em si não nos interessa. Nós queremos averiguar se existe uma ação que não gere contradição em nenhuma forma. Como vimos, as ideias, os conceitos, as fórmulas, os padrões, os métodos, dogmas, ideais, são os criadores das ações contraditórias. E é possível viver sem a ideia. Isso é, sem nenhum padrão, nenhum ideal, nenhum conceito ou crença. Muito importa que nós mesmos o descobramos, pois facilmente se pode ver que o amor não é uma ideia, um padrão e um conceito. Em geral, temos um conceito do que é o amor, mas esse conceito, evidentemente, não é o próprio amor. Ou amamos ou não amamos. É possível uma pessoa viver nesse mundo e ir para o escritório todos os dias, cozinhar, lavar pratos, dirigir seu carro e executar todas as outras ações da vida cotidiana, que no presente se tornaram máquinas e causadoras de conflito. É possível fazer todas essas coisas, viver e agir sem ideação, e dessa maneira libertar a ação de toda contradição? Não sei se já algumas vezes percorreu uma rua movimentada ou uma estrada solitária, olhando apenas as coisas sem pensar. Há um estado de observação sem a interferência do pensamento. Embora estejamos a par de tudo que nos cerca e reconheçamos outra pessoa, a montanha, a árvore ou o carro que se aproxima, nossa mente não funciona no costumeiro padrão de pensamento. Não sei se isso alguma vez já lhe aconteceu. Experimente. Numa ocasião em que estiver passeando de carro ou a pé, olhe apenas. Observe sem a reação criada pelo pensamento. Embora reconheça as cores e as formas, conquanto vejas o rio, o carro, o animal, o ônibus, não há reação alguma, porém, tão só observação. E esse próprio estado, da assim chamada conservação negativa, é ação.
A mente, então, pode utilizar o conhecimento para executar o que for necessário, mas se acha isenta de pensamento. Quer dizer, não atua por reação. Com essa total atenção, sem reagir, pode executar todas as tarefas de cada dia. Em geral, estamos sempre pensando em nós mesmos, da manhã à noite, e funcionando dentro do padrão dessa atividade egocêntrica. Toda atividade dessa ordem, que é apenas reação, leva inevitavelmente a várias formas de conflito e deterioração. Mas é inevitavelmente possível não funcionar dentro desse padrão e, todavia, viver nesse mundo. Não quero dizer viver sozinho numa caverna, entre as montanhas ou coisa semelhante. Pode-se viver nesse mundo e funcionar como um ente humano total pela ação desse estado de vazio, se não interpreta erroneamente o uso que estou fazendo dessa palavra, pintando ou escrevendo poesia, ou caminhando para o escritório ou falando. Pode conservar sempre um espaço vazio interiormente e, pela ação desse espaço, trabalhar? Porque, quando existe espaço vazio, a ação não gera contradição. Isso é uma coisa que muito importa descobrir e você mesmo é que tem de descobrir. Por enquanto, ela não pode ser ensinada ou explicada. Para descobrir, deve, primeiramente, compreender que toda ação egocêntrica gera conflito, e a seguir se interrogar se a mente pode, em algum momento, contentar-se com tal ação. Ela poderá satisfazer-se momentaneamente. Mas ao perceber que em toda ação dessa natureza é inevitável o conflito, passa a averiguar se existe outra espécie de ação não conducente a conflito. E então, inevitavelmente, descobrirá que ela existe. Surge assim a questão: por que é que estamos sempre à procura de satisfação? Em todas as nossas relações e em tudo o que fazemos, existe sempre o desejo de preenchimento, a busca de prazer e o desejo de conservar esse estado de prazer. O que chamamos descontentamento só se apresenta quando as coisas não nos satisfazem. E esse descontentamento só serve para gerar outra série de reações. O indivíduo que encara os fatos com seriedade e que percebe tudo isso, como há milênios vivem os homens em completa confusão e aflição, e sem nunca ver uma ação integral, deve por si mesmo descobrir se é capaz de viver sem se deixar contaminar pela sociedade. E isso ele só poderá descobrir quando estiver livre da influência social. Me refiro a um estado livre da estrutura psicológica da sociedade, constituída de avidez, inveja, ambição e desejo de importância pessoal. Uma vez compreendida e posta de lado essa estrutura, o homem se acha livre da sociedade. Poderá continuar a ir para o escritório, vestir calças e etc., mas já estará livre daquela estrutura psicológica que tanto lhe deforma o espírito. Atinge, em suma, um ponto em que descobre por si mesmo que a libertação da influência social é uma completa inação. Essa inação significa a ação total, que não engendra contradição e, portanto, deterioração. Já que o que desejava dizer nessa manhã, e agora talvez possamos discuti-lo, ou podem fazer perguntas sobre o que foi dito. Pergunta: podemos conservar nossos empregos e trabalhar sem competição? Resposta: não podemos, senhor. Você pode frequentar o escritório e conservar o seu emprego sem competir? Não me cabe dizer se pode ou não pode, ou o que deve trabalhar sem competir. Mas só você pode ver os efeitos do espírito de competição. Ele gera antagonismos, medo,
um cruel empenho em alcançar suas pretensões, espirituais ou mundanas. Veja tudo isso e pergunte a você mesmo se é possível viver nesse mundo sem competir. Isso significa viver sem comparar. Significa fazer o que realmente gosta de fazer, o que sobremodo te interessa. Ou se se vê preso a um emprego de que não gosta, por ter responsabilidades. Significa que deve descobrir como exercer esse emprego eficientemente sem competir. E isso requer muita atenção, não acha? Tem de estar sumamente vigilante para cada pensamento, cada sentimento que em você se manifesta, porque do contrário estará meramente impondo a você mesmo a ideia de que não deve competir, o que se torna mais um problema. Mas pode tornar conhecimento de tudo o que a competição implica, perceber seu verdadeiro significado e como gera conflito e luta incessante. Compreende que a competição inevitavelmente conduz o homem, ainda que se verifique considerável progresso, o que se costuma chamar progresso e maior eficiência na competição, ao antagonismo, à falta de afeição. Se perceber tudo isso, então, como resultado dessa percepção, atuará, competindo ou não competindo, plenamente. Interrogante. Não creio que uma ação que se repete seja necessariamente fastidiosa. Resposta. Deve saber que se está começando a verificar que um homem que trabalha numa fábrica, fazendo a mesma coisa repetidamente, não é uma entidade muito produtiva. E me dizem que na América se está agora experimentando, em certas fábricas, dar aos trabalhadores oportunidade de aprender ao mesmo tempo que exercem suas atribuições. O resultado é que o seu trabalho se torna menos monótono e, portanto, mais produtivo. Ainda que nos dê muito prazer fazer uma certa coisa, se prosseguimos incessantemente na mesma ação, ela se torna rotineira e cansativa. Pergunta: o que diz a respeito do artista? Resposta: se o artista está meramente repetindo, por certo já não é um artista. Me parece que estamos confundindo as duas palavras, repetição e criação. Será que estamos? O que é criação? Interrogante. Um homem que faz bons sapatos é um criador. Resposta. Fazer bons sapatos, cozinhar pão, gerar filhos, escrever poesias, etc, etc. Isso é criação? Por favor, não concordem nem discordem. 1 minuto. Interrogante. Não percebo como é possível viver-se num espaço vazio. Resposta. Minha senhora, parece que nos estamos desentendendo. E eu lamento. Provavelmente isso se deve à minha escolha das palavras, que pode não ser tão boa como deveria ser, e talvez não compreenda exatamente o que entenda por vazio. Mas estamos falando sobre criação. Ouvi dizer que em certa universidade estão ensinando o que chamam literatura criadora, pintura criadora. Mas pode-se ensinar a ser criador? A contínua prática de determinada coisa pode suscitar o espírito criador? Pode-se aprender de um professor a técnica de tocar violino, mas é óbvio que a técnica, por si só, não faz do homem um gênio. Já quando a pessoa tem aquela criatividade, ela produzirá a técnica, e não vice-versa. Isso é, a técnica não pode gerar o ânimo criador. Em geral, pensamos que, adquirindo a técnica, encontraremos a outra coisa, o poder de criar. Vamos considerar um exemplo muito simples.
embora todos os exemplos sejam precários. Que é uma vida simples? Vida simples, dizemos, é ter poucas posses, comer pouco, ter minguados haveres e abster-se de fazer isso ou aquilo. Na Ásia, aquele que anda de tangas e só toma uma refeição diária é considerado um homem de vida simples. Mas, interiormente, esse homem pode estar em ebulição como um vulcão, ardendo em desejos, paixões e ambições. A vida simples desse homem é meramente uma ostentação, que todos podem reconhecer e dizer: olhem que homem simples! Esse é o verdadeiro estado da maioria dos santos. Exteriormente apresentam simplicidade, porém interiormente são homens ambiciosos que disciplinam a mente, que se obrigam a ajustar-se a um certo padrão e etc. Assim, eu acho que a simplicidade deve primeiro vir de dentro e não de fora. Analogamente, a criação não pode verificar-se por meio de expressão. Temos de nos achar no estado de criação, e não de buscar criação através da expressão. Achar-se no estado de criação é o descobrimento do Supremo, e isso só pode acontecer quando não há atividade do eu em nenhum sentido. Voltando ao que disse aquela senhora sobre o vazio, em regra, embora em exterior relação uns com os outros, vivemos no isolamento. Mas não é sobre esse isolamento que falo. Vazio é coisa totalmente diferente de isolamento. Deve haver vazio entre nós para que possamos ver um ao outro. Deve haver espaço mediante o qual possa ouvir o que estou dizendo e vice-versa. Na mente, por igual, o espaço precisa existir. Isso é, ela não deve estar atravancada de tantas coisas que nenhum espaço reste. Só quando há espaço dentro da mente, o que significa não haver atividade egocêntrica, só então é possível saber o que é viver. Mas viver no isolamento, isso não é possível. Pergunta: poderia dizer mais alguma coisa a respeito da energia? Resposta: qualquer coisa que se faça, até a mais insignificante, requer energia, não é verdade? O levantar-se e sair desse pavilhão, o pensar, o comer, o conduzir um carro, toda espécie de ação exige energia. E, ordinariamente, ao fazermos alguma coisa, há em nós uma forma de resistência que dissipa energia. A não ser que a ação nos proporcione prazer, caso em que não há conflito nem resistência na continuidade da energia. Como já disse, precisamos de energia para estarmos completamente atentos. E nessa energia não há resistência, porquanto não há distração. Mas se ocorrer distração, no momento em que deseja se concentrar numa coisa e ao mesmo tempo olhar pela janela, há uma resistência, um conflito. Ora, o olhar pela janela é tão importante como o olhar para outra coisa qualquer. E com a percepção dessa verdade, não haverá então distração nem conflito. Para ter energia física, deve naturalmente tomar alimentos adequados, ter a justa proporção de repouso e etc. Isso você mesmo pode experimentar e não há necessidade de discutirmos. Mas existe também a energia psicológica, a qual se dissipa de várias maneiras. Para ter essa energia, a mente busca estímulos, frequentar a igreja, assistir a partidas de futebol, entregar-se à literatura, ouvir música e etc. Todas essas coisas te estimulam. E se o que deseja é ser estimulado, isso significa que psicologicamente é dependente. A busca de estímulo implica dependência de alguma coisa, de uma bebida, uma droga, um orador, ou de entrar numa igreja. E, por certo, o depender de estímulo não apenas embota a mente,
mas também ocasiona a dissipação da energia. Assim, para conservarmos nossa energia, deve desaparecer toda espécie de dependência ou de estímulo. E para desaparecer a dependência, precisamos nos conscientizar dela. Se para ter estímulo a pessoa depende de sua mulher ou de seu marido, de um livro, de seu cargo, de ir aos cinemas, qualquer que seja um incentivo, deve em primeiro lugar perceber isso, o aceitar simplesmente os estímulos e com eles viver, dissipa energia e deteriora a mente. Mas nos cientificando dos estímulos e do significado que tem em nossa vida, poderemos nos livrar deles, pelo autopercebimento, que não é autocondenação, e etc. Porém, estar simplesmente cônscio, sem escolha de si próprio, pode o homem conhecer todas as formas de influência, todas as formas de dependência, todas as fórmulas de estímulo. E esse próprio movimento da ação de aprender lhe dá a energia necessária para libertar-se de todas as dependências e de todos os estímulos. Essa manhã talvez possamos deixar de lado os nossos problemas econômicos, problemas atinentes às nossas relações pessoais, problemas de doenças e também os mais importantes que nos rodeiam, de ordem nacional e internacional. A guerra, a fome, as revoltas populares, etc. Não queremos fugir deles, mas se pudermos pô-los de parte por essa manhã, pelo menos, talvez possamos nos capacitar para considerá-los de maneira diferente, com a mente mais fresca, percebimento mais penetrante, e assim atacá-los de maneira nova, com maior vigor e clareza. A mim me parece que só o amor pode produzir a revolução correta e que qualquer outra forma de revolução, isso é, revolução baseada em teorias econômicas, em ideologias sociais, etc., só pode acarretar mais desordem, mais confusão e aflição. Não há esperança de resolvermos o básico problema humano mediante reformas e reorganizações parciais. Só quando há um grande amor, podemos ter uma visão total e, portanto, uma ação plena, em vez dessa atividade fragmentária, parcial, que atualmente chamamos revolução e que a nada conduz. Hoje desejo falar sobre uma coisa que abarca a totalidade da vida. Algo que não é fragmentário, porém constitui um acesso total à existência humana. E para podermos entrar com certa profundeza nessa matéria, devemos nos libertar de todas as teorias, crenças e dogmas. Em geral, aramos sem cessar o solo da mente, mas parece que nunca semeamos. Analisamos, examinamos, desmontamos as coisas, mas não compreendemos o movimento da vida. Pois bem, penso haver 3 coisas que devemos compreender profundamente, para podermos sentir o movimento total da vida. São elas: o tempo, o sofrimento e a morte. Compreender o tempo, compreender o pleno significado do sofrimento e viver com a morte. Tudo isso exige a clareza do amor. O amor não é uma teoria e tampouco um ideal. Ou uma pessoa ama ou não ama. Ele não pode ser ensinado. Não pode tomar lições para aprender a amar. Nem nenhum método existe mediante cuja prática diária chegue a saber o que é o amor. Mas eu acho que se pode chegar ao amor natural, fácil, espontaneamente, quando se compreende realmente o significado do tempo, a extraordinária profundeza do sofrimento e a pureza que vem com a morte. Assim, talvez possamos considerar, realmente e não teórica ou abstratamente,
a natureza do tempo, a natureza ou estrutura do sofrimento e essa coisa extraordinária que chamamos a morte. Essas três coisas não separadas. Se compreendermos o que é o tempo, compreenderemos o que é a morte, bem como o que é o sofrimento. Mas se considerarmos o tempo como coisa separada do sofrimento e da morte, e tentarmos nos ocupar dele isoladamente, nosso acesso será então fragmentário, e portanto nunca perceberemos a maravilhosa beleza e a vitalidade do amor. Vamos, pois, tratar do tempo, não como abstração, porém como coisa real, sendo o tempo, duração, a continuidade da existência. Há o tempo cronológico, horas e dias que se estendem a milhões de anos. E foi o tempo cronológico que produziu a mente com a qual funcionamos. A mente é um resultado do tempo como continuidade da existência, e o seu aperfeiçoamento ou polimento, através dessa continuidade, chama-se progresso. Tempo é também a duração psicológica, criada pelo pensar como um meio de preenchimento. Nos servimos do tempo para progredir, nos preencher, vir a ser, produzir um certo resultado. De ordinário, o tempo é para nós uma escada que leva a alguma coisa de maior importância, ao desenvolvimento de certas faculdades, ao aperfeiçoamento da determinada técnica, à realização de um fim, de um objetivo louvável ou não. Assim julgamos que o tempo é necessário para a compreensão do verdadeiro, de Deus, daquilo que excede todo o esforço humano. Em regra, considera-se o tempo como o período de duração entre o momento presente e um certo momento no futuro, quando teremos realizado nossos objetivos. E desse tempo, nos servimos para cultivar o caráter, nos livrarmos de um certo hábito, desenvolvermos um músculo ou a visão das coisas. Há 2000 anos, a mente cristã vem sendo condicionada para crer num Salvador, no inferno, no céu, e no Oriente, idêntico condicionamento se verifica há muito mais tempo. Pensamos que o tempo é necessário para tudo o que temos de fazer ou compreender, e portanto ele se torna uma carga, uma barreira ao percebimento real. Nos impede de ver imediatamente a verdade relativa a qualquer coisa, porque pensamos que para isso o tempo é necessário. Dizemos, amanhã ou daqui a anos, compreenderei essa coisa com extraordinária clareza. No momento em que admitimos o tempo, estamos cultivando a indolência, aquela peculiar preguiça que nos impede de ver prontamente a coisa tal como é. Supomos que necessitamos de tempo para romper o condicionamento que a sociedade, com suas religiões organizadas, seus códigos de moralidade, seus dogmas, sua arrogância e seu espírito de competição nos impôs. Pensamos em termos de tempo porque o pensamento é produto do tempo. O pensamento é reação da memória. Sendo memória o fundo que foi acumulado, herdado, adquirido pela raça, pela comunidade, pelo grupo, pela família e pelo indivíduo. Esse fundo é produto do processo aditivo da mente, e sua acumulação levou tempo. Para a maioria das pessoas, a mente é memória, e sempre que há um desafio, uma exigência, é a memória que responde. Sua resposta é como a resposta do cérebro eletrônico, que funciona por associação. E sendo a reação da memória, o pensamento é, por sua própria natureza, produto do tempo e o criador do tempo. Note que o que estou dizendo não é uma teoria, uma coisa em que deve refletir. Sobre ela não precisa refletir, porém antes vê-la, porque assim é.
Não vou entrar nos seus complicados pormenores, mas já lhes apontei os fatos essenciais, e vocês os veem ou não os veem. Se me está seguindo, não apenas no sentido verbal, discursivo ou analítico, porém vendo realmente que assim é, perceberá como é enganador o tempo. E a questão é então, se o tempo pode parar. Se somos capazes de ver todo o processo de nossa própria atividade, ver sua profundeza, sua superficialidade, sua beleza e sua fealdade. Não amanhã, porém imediatamente. Então esse próprio percebimento é a ação que destrói o tempo. Se não compreendermos o tempo, não compreenderemos o sofrimento. Eles não são, como procuramos, torná-los duas coisas diferentes. Exercer um cargo, estar com a família, gerar prole, não são incidentes separados e isolados. Pelo contrário, estão profunda e intimamente relacionados. Não podemos perceber essa extraordinária intimidade de relação sem a sensibilidade oriunda do amor. Para compreender o sofrimento, devemos, com efeito, compreender a natureza do tempo e a estrutura do pensamento. O tempo tem de parar, porque, do contrário, ficaremos meramente repetindo as informações que temos acumulado, exatamente como um cérebro eletrônico. A menos que o tempo termine, o que significa o fim do pensamento, haverá mais repetição, ajustamento e modificação contínua. Nunca existirá nada novo. Somos cérebros eletrônicos glorificados. Um pouco mais independentes, talvez, mas sempre máquinas em nossa maneira de funcionar. Assim, para compreender a natureza do sofrimento e como ele pode terminar, temos de compreender o pensamento. Os dois não existem separadamente. Ao compreender-se o tempo, atinge-se o pensamento. E a compreensão do pensamento é a extinção do tempo e, portanto, o término do sofrimento. Se isso está perfeitamente claro, podemos então olhar o sofrimento e não adorá-lo, como fazem os cristãos. O que não compreendemos, adoramos ou destruímos. Colocamos num templo, numa igreja, ou num canto escuro da mente, onde lhe rendemos um culto de temor, ou desprezamos e repudiamos, ou fugimos. Mas aqui não estamos fazendo nada disso. Vemos que há milênios o homem luta com o problema do sofrimento, sem ter podido resolvê-lo até agora. Assim deixou-se calejar por ele, o aceitou, considerando uma parte inevitável da vida. O mero aceitar do sofrimento não só é insensato, mas também concorre para nos embotar. Faz a mente insensível, brutal e superficial, e a vida, por conseguinte, se torna falsa, um mero processo de trabalho e de recreação. Leva o homem uma existência movimentada, como negociante, cientista, artista, sentimentalista, como pessoa dita religiosa e etc. Mas para compreendermos o sofrimento e dele nos libertarmos, temos de compreender o tempo e, portanto, o pensamento. Não se pode negar o sofrimento ou fugir dele, recorrendo a distrações, a igrejas, a crenças organizadas. Tampouco devemos aceitá-lo e divinizá-lo. E para se evitar isso, requer-se muita atenção, que é energia. O sofrimento está enraizado na autocompaixão. Para o compreendermos, cumpre extinguir essa autopiedade. Não sei se já observou como tem pena de você mesmo ao dizer: estou sozinho no mundo. Havendo autocompaixão, está preparando o solo em que o sofrimento lançará suas raízes.
ainda que justifique a autocompaixão, ainda que a racionalize, que procure poli-la, revesti-la com ideias, ela continuará existente, minando você profundamente. Assim, para que o homem possa compreender o penar, deverá livrar-se dessa brutal e egocêntrica trivialidade que é a pena de si mesmo. Pode sentir autocompaixão por motivo de doença, pela morte de um ente querido, ou por não se ter realizado, e, portanto, você se sente frustrado. Mas, independente de sua causa, a autocompaixão é a raiz do sofrimento. E, uma vez livre desse sentimento, poderá encarar o sofrer sem lhe render culto, sem dele fugir, ou sem lhe dar uma significação sublime, espiritual, como, por exemplo, dizendo que deve penar para achar Deus, o que é puro contrassenso. Sua mente embrutecida, estúpida, se conforma com a amargura. Portanto, não devemos aceitá-la em nenhuma forma, nem rejeitá-la. Ao se libertar da autocompaixão, você se despoja de toda a sentimentalidade e emocionalismo que ela suscitou e estará pronto para olhar o sofrimento com total atenção. Espero que esteja fazendo, junto comigo, essa viagem e não aceitando apenas verbalmente os dizeres do orador. Tenha cuidado com a passiva aceitação do sofrimento, a racionalização dele, as escusas, a autocompaixão, a sentimentalidade, a atitude emocional ante o amargor, porquanto tudo isso é dissipação de energia. Para compreender o sofrimento, deve-lhe aplicar toda a atenção. E nessa atenção não há lugar para desculpas, para sentimento e racionalização. Não há lugar para nenhuma espécie de comiseração própria. Suponho estar sendo bem claro ao ressaltar a necessidade de darmos inteira atenção ao sofrimento. Nessa atenção, não há esforço para resolvê-lo ou compreendê-lo. A pessoa só está olhando e observando. Todo esforço para compreender, racionalizar ou fugir impede aquele estado imparcial de completa atenção, no qual pode ser compreendida essa coisa chamada sofrimento. Não estamos analisando nem investigando analiticamente o sofrimento com o intuito de dele nos livrarmos, pois isso é apenas mais uma artimanha mental. A mente que o analisa supõe tê-lo compreendido e que está liberta. Puro contrassenso. Pode se libertar de determinada forma de sofrimento, mas ele ressurgirá de outra maneira. Estamos falando do sofrimento em sua totalidade. O sofrimento em si, seja o seu, seja o meu, ou de outro qualquer ente humano. Como disses, para se compreender o sofrimento é necessário compreender o tempo e o pensamento. Requer-se um percebimento não seletivo de todas as formas de fuga, de toda a autocompaixão, de todas as suas verbalizações, de modo que a mente se aquiete diante de uma coisa que deve ser compreendida. Não há então divisão entre o observador e a coisa observada. Não há aquele que, como observador, como pensador, observa o sofrimento. Só há o estado de sofrimento. Esse estado de sofrimento, não dividido, é necessário, porque quando olha o sofrimento como observador, cria o conflito que embrutece a mente e dissipa a energia, e, portanto, não há atenção. Quando a mente compreende a natureza do tempo e do pensamento, quando desarraigou a autocompaixão, a sentimentalidade, o emocionalismo e etc., então o pensamento, que criou toda essa complexidade, termina, e o tempo já não existe. Assim fica direta e intimamente em contato com essa coisa que chama sofrimento. O sofrimento só se conserva ao fugirmos dele,
ao desejarmos evitá-lo ou divinizá-lo. Mas quando não houver nada disso, porque a mente estará em direto contato com o sofrimento e, portanto, completamente silenciosa em relação a ele, descobrirá então que ela dele se libertou. Desde que estejamos em direto contato com o penar, esse fato por si só dissolve todos os fatores que o produzem, inerentes ao tempo e ao pensamento, e assim cessa de todo o sofrer. Como agora compreender essa coisa que chamamos a morte e que tanto nos assusta? O homem tem criado muitas maneiras tortuosas de considerar a morte, divinizando-a, negando-a, apegando-se a inumeráveis crenças e etc. Mas, para compreender a morte, deve, por certo, considerá-la de maneira nova. Porque, em verdade, nada sabe a respeito da morte. Sabe? Pode ter visto pessoas morrerem e ter observado em você mesmo ou em outro a aproximação da velhice, com a concomitante deterioração. Sabe que ao findar da vida física por velhice, acidente, doença, assassinato ou suicídio, mas não conhece a morte como conhece o sexo, a fome, a crueldade e a brutalidade. Ignora o que é morrer e, enquanto não o souber, a morte nenhuma significação terá. O que teme é uma abstração, algo que não conhece. Desconhecendo a plenitude da morte, ou o que ela implica, a mente tem-lhe medo, medo do pensamento e não do fato que ela desconhece. Vejamos isso com certa profundeza. Se morresse repentinamente, não teria tempo para pensar na morte e temê-la. Mas há um intervalo entre agora e o momento em que se apresentará a morte. E durante esse intervalo, tem bastante tempo para se preocupar e para racionalizar. Deseja transportar para a próxima vida, se há uma próxima vida, todas as ansiedades e desejos e conhecimentos que você tem acumulado. E assim inventa teorias ou crê numa certa espécie de imortalidade. Considera a morte algo separado da vida. A morte está lá e você está aqui, ocupado em viver, em guiar o seu carro, em ter relações sexuais, em se alimentar, em exercer sua atividade, acumular conhecimentos e etc. Não deseja morrer porque ainda não concluiu o livro que está escrevendo, ou porque ainda não sabe tocar violino com virtuosidade. Por isso, separa a vida da morte, dizendo: agora compreenderei a vida e oportunamente compreenderei a morte. Mas as duas não estão separadas. E eis o que importa compreender em primeiro lugar. A vida e a morte constituem um todo. Estão intimamente relacionadas e não se pode isolar uma delas e procurar compreendê-la separadamente da outra. Isso é o que, em regra, nós fazemos. Dividimos a vida em compartimentos. Se você é um economista, então a ciência econômica é tudo o que te interessa e nada sabe acerca do resto. Se você é médico, especialista de nariz e garganta, ou do coração, vive anos seguidos nesse limitado campo de conhecimento. E quando morre, esse é o seu céu. Como disse, considerar a vida fragmentariamente é viver em constante confusão, contradição e aflição. Tem de ver a totalidade da vida. E só se pode ver essa totalidade quando há afeição e quando há amor. O amor é a única revolução que produzirá a ordem. É inútil adquirir constantes conhecimentos de matemática, medicina, história e economia e depois reunir todos esses fragmentos. Isso não vai resolver coisa alguma. Sem o amor,
a revolução só conduz ao endeusamento do Estado, ou à adoração de uma imagem, ou a inumeráveis e tirânicas perversões, e à destruição do homem. Do mesmo modo, quando a mente, medrosa que é, põe a morte à distância, separando-a do viver diário, tal separação só serve para gerar mais medo, mais ansiedade e uma multiplicidade de teorias a respeito da morte. Para se compreender a morte, é necessário compreender a vida. Mas a vida não é continuidade do pensamento. Continuidade é essa responsável por todas as nossas aflições. Assim, pode a mente trazer a morte da distância em que se acha para o imediato, o agora? Compreende? A morte, com efeito, não se acha em nenhum lugar remoto. Ela está aqui e agora. Está presente quando falamos, quando nos divertimos, quando escutamos, quando nos dirigimos ao escritório. Está aqui a cada instante da vida, exatamente como o amor. Se percebendo esse fato, deixa de haver medo à morte. Tememos não o desconhecido, porém a perda do conhecido. Tememos perder nossa família, ficar só, sem companheiros. Tememos a dor da solidão, ficar privado das experiências, dos haveres acumulados. É o conhecido que temos medo de largar. O conhecido é memória. Memória a que nos apegamos. Mas a memória é apenas uma coisa mecânica, como os computadores o provam subjantemente. Para compreendermos a beleza e a extraordinária natureza da morte, precisamos nos livrar do conhecido. No morrer para o conhecido está o começo da compreensão da morte, porque a mente então se torna fresca, nova e nenhum medo existe. Portanto, pode-se entrar naquele estado que se chama a morte. Assim, do começo até o fim da vida e a morte são inseparáveis. O sábio compreende o tempo, o pensamento e o sofrimento, e só ele é capaz de compreender a morte. A mente que morre a cada instante, que não armazena experiência, é imaculada e, por conseguinte, se acha num perene estado de amor. Desejam fazer perguntas a esse respeito para entrarmos em mais pormenores? Pergunta: qual a diferença entre o seu pensar e o pensamento cristão sobre o amor? Resposta: sinto não poder dizê-lo. Eu não penso no amor. Não se pode pensar no amor. Se o faz, não se trata de amor. Como deve saber, há enorme diferença entre o sexo e o pensamento a respeito do sexo, que estimula a sensação. A mente que se ocupa da mera satisfação sexual, que pensa no sexo, que se excita por meio de imagens, de figuras, de pensamentos, é de qualidade destrutiva. Já a outra coisa, o amor, difere muito. Sentimos sem a interferência do pensamento. Analogamente, não se pode pensar a respeito do amor de acordo com o padrão de nossa memória ou conforme o que você tem ouvido dizer, que ele é bom, profano, sagrado e etc. Porque esse pensar não é amor. O amor não é cristão nem hinduísta, não é oriental nem ocidental, não é seu nem meu. Só quando uma pessoa se liberta de todas essas ideias de nacionalidade, raça, religião e etc., só então saberá o que é amar. Veja, eu estive falando nessa manhã acerca da morte, a fim de bem a compreender, não apenas enquanto está aqui nesse pavilhão, mas durante a sua vida. E, portanto, ficar livre do sofrimento, livre do medo, e saber realmente o que significa morrer. Se agora e nos dias vindouros, sua mente não continuar vigilante, ilesa, sã,
Então, o mero escutar de palavras será completamente fútil. Mas se você achar profundamente atento, ciente de seus pensamentos e sentimentos, se não está interpretando o que diz o orador, porém observando realmente por você mesmo, enquanto ele vai descrevendo e penetrando o problema, então, após sair daqui, viverá, não só com exultação, mas também com a morte e o amor. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!